Eu agora gostaria de convidar, né, a professora Claudinale, que é doutora em cirurgia pelo programa da Universidade de Pernambuco, professora adjunto da Faculdade de Enfermagem de Pernambuco. Ela é líder do grupo de pesquisa em informática em saúde. Ela é pesquisadora do grupo de TIS, do Núcleo de Telesaúde da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco, ela com ênfase em cardiologia invasiva. Ela fez residência de enfermagem em cardiologia pela UPE. Ela tem graduação em enfermagem, licenciatura plena em enfermagem pela Universidade Estadual da Paraíba. Tem experiência na área de enfermagem, cardiologia, unidade coronária, informática em saúde e telesaúde. Muito obrigada, professora Claudinale, por aceitar esse convite. E aí eu passo a palavra, tá? Um bom evento. Obrigada, professora Sandra. Queria chamar, então, para a nossa palestra agora, os meus colegas de trabalho, né, professor Valmir Soares da Silva Júnior, professor universitário de Informática em Saúde pela FENSG-UPE, analista de sistemas da UPE, mestre em Tecnologia e Gestão e Educação à Distância pela Rural de Pernambuco, especialista em Análise de Sistemas. Deixa eu ver aqui minha conexão. Não sei se caiu aqui. Foi coordenador adjunto. Enquanto a professora Claudinale volta, eu gostaria de chamar o professor Raul Melo. Professor Raul Melo, por favor, tornem o professor Raul Melo apresentador. Oi, estão me ouvindo? Não sei onde parou. Professor Raul, então, conseguem me ouvir? Posso continuar? Cheguei. Conseguem me ouvir, pessoal? Muito bem. Tá, então, professor Raul Antônio Moraes Melo, graduado em Medicina pela UPE, residência médica em Hematologia pelo EMOP-UPE, especialista em Administração e Informática em Saúde, mestre em Doenças Infecciosas pelo UFPE, doutor em Clínica Médica pela USP, pós-doutor em Tecnologias Educacionais pela Federal de Pernambuco, professor livre docente da UPE, professor da Faculdade de Ciências Médicas, regente da disciplina de Hematologia. Atualmente, né, há muitos anos, né, professor, primeiro coordenador dos núcleos de telesaúde da UPE, também pesquisador do grupo de pesquisa informática em saúde e líder do grupo de pesquisa e estudos em hematologia, com investigação clínica e molecular das doenças hematológicas. Queria agradecer a participação de todos. Vamos lá a essa palestra. Com a palavra, o professor Raul e o professor Valmir, se quiser fazer comentários iniciais e a posteriori também, fique à vontade. Bom, meus dados, meu nome é Raul Melo, né? E meus dados acadêmicos estão aí na apresentação. Como vocês viram, minha formação basicamente é na área médica e eu atuo como docente, né? No ensino, na extensão, na pesquisa, aqui na Universidade de Pernambuco, a nossa UPE. E agora eu tenho um interesse muito especial pela saúde digital. Em termos de conflitos de interesse, eu não tenho nenhum, então é tranquilo. Eu queria saber se vocês vão passar. Chegou, tranquilo. Ok, tá ótimo. Não, pode passar, é o próximo slide, já seria os meus comentários. Bom, agora a gente inicia a nossa conversa aí, a ideia é falar um pouco sobre saúde digital na pandemia, e realmente é um grande prazer contar com a participação de vocês. Próximo slide. Ok, bom, pessoal, eu vou comentando um pouquinho enquanto vocês adequam a isso aí. De fato, quer dizer, no início da pandemia, né, eu não sei se aconteceu até com algum de vocês, mas comigo um dia eu acordei de manhã e eu tive mais ou menos a sensação de que eu estava correndo. Era, de fato, eu ter assistido um filme na noite anterior. Então, eu tive realmente essa sensação. E aí, por isso que eu pensei que esse roteiro, eu coloquei assim, essa ideia de um filme, quase que trazendo três aspectos. Essa questão das realidades, né? E aqui vai estar tudo no plural, as realidades, as percepções e as vivências, certo? Então, vão ser esses três aspectos que nós vamos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. E também vocês podem até no chat aí comentar também um pouco, que a gente pode conversar, inclusive, enriquecer a nossa conversa aqui no final.
E o tema que a gente vai tratar aqui um pouco é essa questão da saúde digital. E, como vocês sabem, tem várias terminologias, né? Talvez o tópico que mais conhecido de todos nós seja essa ideia de tecnologia da informação e comunicação, ou seja, as TICs. E um termo que também é bastante utilizado é a informática biomédica, né? Que se vocês forem pesquisar isso na internet, em língua inglesa, vocês vão encontrar, então, o termo Biomedical Informatics, que é exatamente esse, informática biomédica, em que a gente traz sempre essa ideia de, não deixa de ser uma concepção mais biomédica, relacionando com a informática. O termo que efetivamente ficou mais, digamos assim, mais útil, mais divulgado, com maior utilização, sobretudo na América Latina e no Brasil em particular, foi o conceito, um termo de informática em saúde. Então, eu comentei a realidade de percepções e as evidências que nós vamos ter, e informática em saúde. Então, esse é o termo mais ou menos padrão. Pode ir passando, viu? E já seria o outro slide, o quarto slide, por favor. E até nós chegarmos nesse termo que seria saúde digital, que é um termo relativamente recente, isso é de 2015, isso foi previsto aqui, está na Organização Mundial da Saúde, em que ela comenta, foi na Assembleia, de fato, de 2005, quer dizer, é relativamente recente, que é o uso eficaz e seguro, né, das tecnologias das TICs na área da saúde, área relacionada com a saúde, e aí tem envolve várias coisas, envolve serviço de saúde, envolve vigilância, que nós acabamos de ouvir, a questão sobre literatura, conhecimento, pesquisa em saúde. Então, em suma, esse é o arcabouço de que nós vamos lidar um pouco aqui nessa conversa com vocês de curto prazo. Próximo, por favor. E aqui eu vou entrar um pouco, né, no que se falou aqui do núcleo de telesaúde, né? Como vocês sabem, o núcleo de telesaúde, e vou trazer um pouco aqui para fazer como os portugueses fazem, né? A minha aldeia, né? Minha aldeia é o Recife, e no caso aqui da minha moradia acadêmica é a UPE. Então, eu vou trazer aqui um pouco para a UPE essa leitura. Então, como vocês estão vendo aí, o núcleo de telesaúde, o NUTS-UPE, ele desenvolve uma série de atividades, projetos e programas. E vocês percebem aí nesse núcleo inicial das unidades da UPE, nós temos 3 unidades, que são as unidades assistenciais, o CISAM, o OC e o PROCAP, e as outras unidades todas de ensino, né? FCM, POLI, FECAP, etc. E também nós temos um grande processo de interiorização da Universidade de Pernambuco para o interior do estado, que isso é uma riqueza muito grande. E nós temos, vocês estão vendo aí ao lado, em azul, são os órgãos suplementares, que têm diferentes níveis. Eu estou dando alguns exemplos aí, o IAUP, o NCTI, o NEAD e o NUTS está lá. O NUTS, então, é um órgão suplementar da Universidade de Pernambuco. E a gente atua em 2 setores, né? Basicamente, o setor público, vocês estão vendo aí como com essa imagem, e, lógico, podemos ter também parcerias com o setor privado. Próximo. Então, vocês estão vendo que a importância, então, vai ser o que o NUTS e a saúde digital. Porque a saúde digital, hoje em dia, ela tem inúmeras áreas, né? E quando a gente viu, tem um relatório da União Europeia, 2012, em que ele comenta claramente, identificou um retardo da utilização das TICs na área da saúde. Por exemplo, quando você compara com outros setores. Setor, por exemplo, bancário e diversos outros setores. Então, existe um retardo, e esse retardo é de aproximadamente 1 década. É muito provável que agora, com a pandemia, a gente tenha um processo de aceleração disso. Então, muito provavelmente isso vai ocorrer. E no momento, a gente nota, e todos vocês estão percebendo, que tem uma expansão enorme dessa área. E, de fato, com várias sub-áreas, que nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas alguns vocês acabaram de ver, sistema de informação. Quer dizer, não é possível fazer gestão, não é possível fazer pesquisa, não é possível fazer ensino, nada, se você ter aquela tríade bem conhecida, dado, informação, conhecimento. Sem isso, a gente não consegue. Então, sem dúvida nenhuma, e também ouviu na palestra anterior, que se comentou muito essa questão do registro eletrônico de saúde, o pessoal chama o prontuário eletrônico. O termo utilizado seria mais esse. Quer dizer, é essencial se ter um registro eletrônico de saúde de boa qualidade e presente, porque isso vai apoiar bastante.
E lógico, você trabalhar numa área dessa não pode ser qualquer informação de qualquer maneira. É necessário existir o que a gente chama de padronização. Então, existem padrões específicos. Por exemplo, se você vai enviar uma imagem, essa imagem tem que ter uma qualidade muito boa. Não pode ser qualquer sistema. Existe um sistema específico, DICOM, e que é internacional, e qualquer imagem, qualquer local vai ser a mesma imagem. E não vai se confundir um tumor com um botão, por exemplo. Então, isso é muito importante. E aí, eu já comentei sobre as imagens médicas, e o mesmo se aplica às outras áreas, sinais biológicos, os dispositivos móveis, hoje em dia, que são bastante utilizados. E uma coisa que pode isso tudo envolver é o que se chama apoio à decisão. Quer dizer, um prontuário eletrônico ou um registro eletrônico adequado, ele é um apoio à decisão do médica e do grupo dos profissionais de saúde. Porque, por exemplo, é possível memorizar todas essas interações medicamentosas, todas as possíveis reações. É impossível, hoje ninguém consegue, é muito grande o volume de informação. Mas um apoio à decisão pode ter um alarme lá, olha, essa dosagem está adequada, esse paciente é sensível a tal medicação. Então, isso aí, esse apoio à decisão é essencial. E um prontuário eletrônico bem estruturado, ele pode ajudar bastante o profissional. E, lógico, os termos vocês viram agora, telemedicina e telesaúde, felizmente a gente não precisa explicar muito, né, o que vem a ser isto, porque as pessoas estão vivenciando na prática. Então, isso é um aspecto muito, digamos assim, mais um dos aspectos, digamos assim, positivos que a gente pode tirar, lições positivas das dificuldades que a gente teve durante essa pandemia. E à direita eu coloquei algumas áreas, ou sub-áreas, se a gente achar melhor, em que muitas vezes falta um investimento maior na área da saúde. Algumas áreas vivem disso, por exemplo, simulação de saúde, a área de aviação, aeronáutica, sempre foi. E nós utilizamos muito pouco isso, e nós sabemos que existe um potencial muito grande. Além das novas tecnologias, da inteligência artificial, eu acho que todos nós ficamos bastante convencidos agora dessas questões de cibersegurança, né? A segurança de dados, isso é fundamental. Quer dizer, não é um dado, é uma coisa muito importante em diferentes níveis, desde o estudante de medicina que está vendo o prontuário até o profissional que está atendendo. E, lógico, isso remete à questão da ética digital. Hoje em dia nós temos que lidar, então, com a nova ética, porque existem regras, existem aspectos muito, às vezes, difíceis, né, de você identificar, e a ética digital pode nortear e pode educar nesse sentido. Outro aspecto importante é esse conceito de bens digitais. Quer dizer, uma palestra que você está dando, lógico, eu estou autorizando aqui essa divulgação, mas isso é um bem digital próprio. As pessoas tiveram tempo, gastaram tempo, é um bem digital. Então, nós temos que incorporar isso na nossa cultura. E lógico que não pode ser qualquer sistema que você vai utilizar, né? Você tem que utilizar, na medida do possível, sistemas que sejam certificados, que tenham uma garantia de sua origem, que garanta a segurança, garanta a ética e etc. E lógico, o último tópico que eu botei aí é a parte de normatização. Porque nós saímos de uma situação, digamos assim, que não era possível fazer absolutamente nada, por exemplo, em termos de teleconsulta, e hoje em dia você pode fazer tudo. Então, provavelmente, não vai poder ser assim. A gente vai ter que encontrar um meio termo. E as normatizações, elas existem para isso, para a gente equilibrar todas essas questões. Próximo slide. Então, eu vou trazer um pouco aqui, mostrando essa situação digamos assim, pré-pandemia, né? O que é que os núcleos de telesaúde fazem, né? E depois eu vou falar um pouco sobre eles. Nós temos serviços prestados dentro da Universidade de Pernambuco. Isso há 10 anos, há uma década que nós atuamos. Como? Oferecendo videoconferências, oferecendo webconferências, fazendo bancas acadêmicas. Desde 2010, inclusive a primeira banca acadêmica da UPE foi feita por uma mestranda minha. Quer dizer, nós fazemos bancas acadêmicas, quer dizer, de diferentes níveis, TCC, mestrado, doutorado. E, lógico, as gravações técnicas, porque isso é muito importante. A gente tem pequenas gravações e, hoje em dia, com o conceito de microaprendizagem, isso vai ter uma importância muito grande na área da educação. O próximo. Um outro aspecto, pegando um pouco também nessa ideia da própria academia, né, nós temos o ensino. Nós somos assistência, mas nós somos ensino também. Então, os cursos que eram oferecidos, né, diversos cursos são oferecidos nos núcleos. Nós oferecemos, por exemplo, curso na graduação, curso na pós-graduação,
Nós temos disciplinas que são ofertadas, disciplinas eletivas, e disciplinas, inclusive, incluídas dentro do próprio calendário. A FENSG tem uma experiência muito grande, a professora Claudinale pode comentar, e mostrando a experiência enorme, integrada dentro do próprio currículo. Sem falar em treinamentos, né? Diversos treinamentos são oferecidos para dentro desse processo de letramento digital. Porque nós tivemos agora um processo de aceleração para poder fazer esses treinamentos, mas são necessários os treinamentos. E, lógico, muitos bolsistas e estagiários, que esses são, digamos assim, a geração do futuro, né? Quem vai estar com muita facilidade para lidar com essa temática. No outro próximo slide, nós vamos ver, então, a questão também da outra área muito importante, que é a área da pesquisa, né? Então, nós, da Universidade de Pernambuco, temos que fazer pesquisa. E essa integração com o NUTS também é importante, com a área de saúde digital. Então, nós temos os grupos de pesquisa, especificamente o nosso grupo de pesquisa informática em saúde, né, que é coordenado pela professora Miriam e a professora Claudinale, aí também presente, diversos projetos que já foram elaborados, publicações científicas, filmezinhos, esse mesmo aí que vocês estão vendo aí, é um filmezinho que nós fizemos há algum tempo atrás sobre moradia segura, desenvolvimento de pequenos aplicativos que podem ser bastante úteis e como processo de aprendizagem também para os estudantes, sem falar nos ambientes virtuais de aprendizagem que nós desenvolvemos também. Isso para utilização no próprio ensino e em outras áreas. Então, essa é uma tríade que é bastante conhecida de todos nós. No próximo slide, a gente vai comentar rapidamente que isso precisa ser divulgado. Então, qual é o instrumento que nós temos de divulgação, né? São os eventos, aí vários congressos, desde 2010 que nós sempre vamos a esses congressos, levamos alguma contribuição, tanto congressos nacionais como congressos internacionais, alguns com premiação. Nós temos uma mala direta que a gente sempre envia para diversos setores, do próprio hospital, da própria UPE. E, finalmente, nós temos um portal nosso que oferece uma homepage, que oferece, então, uma visão assim, mais completa e que vocês podem acessar. No próximo slide, eu acho que nós vamos ver, então, um pouco essa área da gestão e, finalmente, eu apresento o portal nosso. Na gestão, para se fazer tudo isso, e como vocês viram também, essa questão é importantíssima a gente ter o quê? Nós temos que fazer as nossas reuniões com uma certa frequência. Antigamente eram reuniões totalmente presenciais, depois a gente fez o misto e hoje em dia ela é totalmente remota. É necessário planejar, né? Não é possível fazer isso de um trabalho de médio e longo prazo sem ter um planejamento. E sempre é interessante fazer aquelas oficinas de trabalho. Os workshops são bastante úteis porque eles fazem esse processo de integração e aceleram também. E, lógico, você tem que monitorar isso. Se não houver monitoramento, a gente não sabe efetivamente o que nós estamos fazendo. Eu acho que o próximo slide, ele traz um pouco essa questão das nossas parcerias, né? Eu coloquei aqui algumas parcerias só para vocês verem, e inclusive são essas parcerias em ordem cronológica, né? Desde a Faculdade de Ciências Médicas, quando nós começamos, o CNPq, Poli, o UOC, a Prefeitura do Recife, a Universidade Federal, a própria Rede RUT, esse sistema que nós estamos agora vivenciando, usando, que é esse MConf, foi cedido pela RUT. Lógico, o Ministério também foi muito importante, e sem falar da UPE com suas diferentes unidades. E mais recentemente, a gente começando agora digamos assim, um acesso mais internacional, porque a gente acha que isso também é importante. Tem o local, também nós temos que pensar o nacional e temos que pensar também no internacional. Então, esse é o cenário digamos assim, pré-pandemia. Isso, digamos, até o dia 12 de março. Próximo. No próximo slide, surgiu, então, a pandemia. E aí, é aquilo que eu falei, né? Eu acordei praticamente no dia de manhã e tive essa sensação que estava ocorrendo esse filme, né? E chega essa pandemia, né? E o roteiro dessa conversa aqui, como a gente comentou, mudou, então, o que a gente vai fazer? Como é que a gente pode lidar com essa situação, né? Próximo slide, por favor. Essa é a realidade, né? Então, aquilo que parecia ser uma coisa relativamente simples, não é. Eu lembro que duas semanas antes, digamos assim, efetivamente ocorrer, por sorte, eu tinha acompanhado a Organização Mundial da Saúde, então eu estava mais ou menos consciente do que estava acontecendo, que processos estavam ocorrendo, mas eu me lembro claramente de uma reunião com os colegas, né, na reunião do pleno, e que havia
um colega dizia, não, isso aqui vai estar tudo organizado, o governo já está providenciando e vai estar resolvido essa questão. Já o outro dizia, não, eu tenho a impressão que isso não é tão pesado, não. Nós já acabamos de ter uma epidemia agora de Zika e de dengue, a gente sabe como lidar com isso. E, efetivamente, não é o que ocorreu. E o próximo slide mostra, isso é recente, esse 2 dias atrás, e quando a gente vê o mapa do Brasil, a gente vê que nós não estamos, digamos assim, nos melhores locais, né? Nos melhores estágios. Então, essa é uma realidade. Próximo slide. E aí, eu vou fazer um pouco aqui, trazer aqui um pouco do plano, digamos assim, mais pessoal. Porque essa pandemia nos trouxe. Nós temos que. É uma linha muito tênue entre o público e o privado. Mas nós temos. Por exemplo, vocês estão aqui dentro da minha casa, né? A hora que eu estou falando aqui, vocês estão na minha casa, quer dizer, até certo ponto isso já ocorreu. Então, é o que tem o que eu chamaria essa pandemia pessoal, né? E aí eu coloquei esse livro aí, que é um livro que eu li há muitos anos atrás, Vida Maravilhosa, de Stephen Jay Gould, um americano, em que ele relata um pouco a experiência que ocorreu no período da história da humanidade, isso há 500 milhões de anos atrás, e que é mais ou menos como a gente tinha aqui hoje, tem uma incerteza, né? E certamente que a gente não tem respostas para isso, mas foi o chamado período cambriano, né? Em que houve um evento e logo em seguida o que houve foi uma explosão de formas na Terra impressionante. Esse livro eu coloquei aqui porque eu recomendo, e a gente sempre pensa muito, por exemplo, agora, o impacto que está tendo esse vírus, o SARS-CoV, na Terra, né? Mas a gente também tem que pensar qual o impacto que o Homo sapiens tem na Terra. Né? Qual o impacto que nós temos na Terra? Não é pouco, certo? E só lembrando o Saramago, que é um autor que eu gosto, é um escritor que eu gosto bastante, ele diz que a morte propriamente dita mata muito menos do que os humanos. Então, essa era a situação. Né? Eu, particularmente, fiquei numa situação, muitos de vocês, uns melhores, outros piores, mas eu fiquei praticamente sozinho, minha esposa teve que ir para São Paulo para ficar lá com minha filha e o neto, porque o meu genro estava no exterior, meu filho, o outro, estava em Goiânia, então eu fiquei em casa sozinho, certo? Tendo que lidar com todas essas questões, e vocês também, os amigos ligando, porque eu sou da área da saúde, o que é que eu faço? Raul, a família ligando, e você tendo que administrar tudo isso, e casa, alimentação, eu não sou dos melhores nessa área, a própria saúde, como é que você vai lidar com tudo isso e dar a resposta, a responsabilidade, digamos assim, do trabalho, né? Porque nós tínhamos que tomar uma decisão, eu sou um gestor, e como gestor nós temos que agir, né? Não importa a situação, sem falar do todo o resto, que cada um de nós sabe o que passou, né? O que está passando, diria. O próximo slide. Então, aqui eu trago um pouco o que a gente fez. De uma maneira bastante simples, são 3 ou 4, poucos slides aqui, tentando trazer um pouco essa experiência. Primeira coisa que nós pensamos assim, do ponto de vista de planejamento foi a capacitação de recursos humanos para o trabalho remoto. Porque a gente tinha clareza que não poderia ficar sem fazer nada, certo? Então, definição dessa questão de local, horários para a gente trabalhar. Então, como é que a gente faz? Você vai estar na tua casa, tudo bem. E toda essa concepção, porque até, você sabe, no setor público pode ocorrer as pessoas pensarem que estão de férias, mas não são férias. De fato, é uma flexibilização que você tem no setor público e que é possível, adequando à nossa realidade. Então, local, reunião, segunda, quarta e sexta, terça e quinta tarde, tentando fazer isso. Toda essa questão de conexão, né? Como é que a gente vai fazer uma conexão de rede? Funciona em casa, não funciona? Todas essas dificuldades que a gente teve foram muito mais agudas. Hoje em dia tem, mas já melhorou bastante. Os próprios materiais que nós iríamos utilizar, né? Puxa para lá, usa um fone de ouvido, isso e aquilo. E foi necessário treinamento da equipe. Nós éramos em 5, atualmente somos em 4, porque uma se aposentou, 4 pessoas. Uma tinha acabado de chegar e nós tínhamos que fazer todo esse treinamento de imediato. Entrar numa rotina, definir a duração do trabalho, porque como vocês já notaram, todos nós já temos essa experiência, o trabalho remoto é muito cansativo. Então você tem que dividir isso, certo? 1 hora vale 2, acabou, não tem outra. Então a gente tem que fazer isso, pensar na ergonomia, né?
Eu, por exemplo, tive que me adaptar, a comprar uma cadeira mais adequada, porque o tempo que eu estou passando é muito maior. Alguns utensílios, o fone de ouvido, por vários motivos, né? E dois aspectos extremamente importantes, que eu chamo que é a netiqueta e a segurança. Quer dizer, a netiqueta é a etiqueta do digital, né? Quer dizer, nós não fomos treinados para isso, eu não fui treinado. E nós temos que ter uma etiqueta para isso. A pessoa dá palavra ao outro, entrar quando é necessário, o cenário atrás, você tem muito cuidado com isso, porque nós temos visto coisas muito desagradáveis, em suma, o ruído, uma série de coisas que isso tudo a gente tem que nos reeducarmos. E, lógico, todos esses dados têm que ter com uma certa segurança, os cuidados, para nós estarmos aqui, tem que ter cuidado. Não pode ser uma coisa, entra qualquer pessoa aqui, não é possível. Então tem que ter um contato, um controle muito, muito importante disso. Então, esse foi fundamental. No próximo slide, o primeiro foi recursos humanos, então como fazer tudo isso, né? E também as experiências que a gente teve que ter. Por exemplo, vai utilizar qual aplicativo? Vou usar o WhatsApp, todo mundo usa, então nós optamos por fazer uma separação. O WhatsApp fica para o pessoal e o Telegram fica para o institucional. Porque aí a gente fica um pouco essa diferença, senão a gente misturava muito. Foi um processo de autoeducação, digamos assim, por isso que a gente utilizou. Então, a primeira coisa foi, olha, não é qualquer coisa, a gente não pode ser. Do ponto de vista dos ambientes, nós tivemos, sim, sem falar nos outros aplicativos, que a gente tem muito processo de aprendizagem, né? Tivemos o Google Meet, que ninguém conhecia, digamos assim, apesar de estar disponível pela própria universidade, mas nós não utilizávamos. Então, tudo isso foi um processo de aprendizagem rápido que teve que ser feito. Não foi fácil, mas conseguimos. O MConf, esse que vocês estão aqui, nós tivemos que treinar bastante isso para poder a gente estar nesse nível de estar oferecendo, né, com tudo isso. Para quem está olhando agora é fácil, mas quem passou o processo sabe que não é fácil. Pensando em recursos humanos e nesses treinamentos, o segundo aspecto que nós enfrentamos foi a adequação dos espaços físicos. Porque nós não podíamos deixar abandonar o núcleo, né? Ele tinha que ter uma manutenção, ele tinha que ter, e pensar também na volta e na necessidade eventual do próprio serviço ir lá resolver algumas questões. Então, essa questão do distanciamento, quais são os materiais que nós vamos utilizar, quais são os fluxos que nós vamos criar, ver a rede de internet, se está adequada, como é que nós vamos fazer, quais são os equipamentos mais adequados. Isso aí foi feito nos 3 núcleos. E aqui, a professora Sandra, que não o NUTS do CISAM estava praticamente fechado, e ela, por exemplo, foi um exemplo típico de como fazer a adequação do espaço físico em pouquíssimo tempo, pegando um pouco da experiência nossa e do PROCAP, e foi feito, inclusive ficou melhor do que o nosso. Então, isso é muito importante. Mas também temos que ter assessoria. E nós não fizemos isso na nossa cabeça. A CCIH foi convidada, eles deram a orientação, o professor Cícero e a equipe, sinalização, colocação de álcool gel, manutenção dos ar-condicionados, aquisição de um computador com câmera, porque às vezes o outro não estava com câmera. Então, em cima, ou utilizar uma placa de rede, porque senão você não tem Wi-Fi. Então, tem uma série de aspectos que foram um processo de aprendizagem, assim, que eu diria intensivo. Mas isso foi bastante interessante. Próximo. Então, feito isso, quer dizer, ter recursos humanos, a infraestrutura está mais ou menos adequada, vamos então ver se a gente consegue agora integrar. E aí, como eu disse a vocês, é o processo de integração das unidades situadas nos hospitais universitários. Nós temos o NUTS do CISAM, o NUTS do UOC e o NUTS do PROCAP. Em termos de ordem, o primeiro foi o UOC, em 2010, que nós inauguramos, o segundo foi o PROCAP, em 2012, e o CISAM, em 2014. Então, são 3 núcleos, 3 unidades, se a gente preferir utilizar o termo, que configuram um núcleo chamado NUTS, que é o Núcleo de Telesaúde da Universidade de Pernambuco. E aí vocês têm a imagem acima do CISAM, à esquerda do UOC, e à direita vocês têm do PROCAP já, também foi o segundo que já foi com a professora Simone, que coordena, e o professor Valmir também, que está aqui presente. O próximo slide, a gente vai trazer um pouco essa questão não só da integração, mas como é do ponto de vista prático, né? Porque o que é integração remota? Né? Então, foram uma série de reuniões, eram praticamente reuniões diárias, reuniões internas e reuniões externas. Reuniões ordinárias, por exemplo, nós temos a nossa reunião ordinária toda segunda-feira, reuniões extraordinárias, reuniões de coordenação na quarta-feira,
na quarta-feira que nós fazíamos com os 2 núcleos e coordenadores em reunião geral de todos os componentes dos 3 núcleos para poder a gente fazer esse processo de integração. Além, lógico, de uma equipe, às vezes de equipe e às vezes individuais, muitas reuniões individuais para a gente acelerar esse processo. O que a gente aprendeu um pouquinho desse momento, né? É que para se ter uma reunião produtiva, a gente tinha que fazer algumas condutas. Então, por exemplo, a gente tinha agendamento, a gente fazia sempre pelo Telegram para poder facilitar o processo de todos. A gente tinha sempre uma pauta prévia, temos sempre uma pauta prévia. Essa pauta é encaminhada, a pessoa já sabe o que é que vai discutir. Essa pauta se transforma depois em uma ata, que essa ata vai estar no Drive do próprio núcleo, porque quem quiser pode acessar. E nós temos que ter o que a gente chama de coordenação e monitoramento. Quer dizer, sempre tem alguém que coordena essas reuniões e faz o monitoramento, faz o registro, né, do que está ocorrendo. E isso é importante. E dentro desse processo também a gente está praticando ao mesmo tempo, inclusive aquelas etiquetas e tudo aquilo que a gente vivenciou. Eu até lembro não sei se vocês viram aí, mas tem tipo uma chargezinha que mandaram, em que é uma seleção com o entrevistador e um candidato, e aí o entrevistador pergunta ao candidato, né? Quer dizer, o que você diria que é uma qualidade sua para você conseguir essa vaga de emprego aqui? Aí o candidato diz assim: eu sei usar botões de desligar a câmera e o microfone, de ligar e desligar a câmera e o microfone. Aí o entrevistador diz assim: contratado. É uma historinha, mas isso dá uma lição muito grande para todos nós, que nós temos que ter todo esse processo, quer dizer, essas reuniões, tudo isso, processo de compreensão de todos esses aspectos. Eu gosto dessa historinha porque ela é ilustrativa, ela nos traz isso. No próximo slide, é somente para vocês conhecerem um pouco o nosso portal, e aí foi um trabalho, nós já tínhamos, essa já é a versão 3, e aqui teve a participação do professor Valmir, foi fundamental durante aquele processo que nós tínhamos que fazer essa integração, divulgar com as pessoas, e ele teve um papel excepcional aqui, eu estou comentando aqui, eu sei que ele está aqui ao meu lado, mas a ideia realmente é essa, foi fundamental, porque nós precisávamos realmente fazer isso. E aí, está aí, vocês podem visitar, é o www.nutsupr.br, e que nós temos o portal, tem o YouTube, a gente manda a mala direta, e ali vocês podem conhecer um pouco melhor. Eu não vou me alongar aqui, porque vocês podem ter essa oportunidade de verificar tudo isso. O próximo slide vai mostrar, então, em termos de... E aí, vocês fizeram o quê, né? Que produtos durante esse período? Foi feita alguma coisa efetivamente aí? O que é que a gente pode ter? Eu elenquei algumas aqui, pode ser que eu tenha me esquecido, certamente, porque... mas algumas coisas foram claras. Nós tivemos uma disciplina, a TICS, que foi oferecida na pós-graduação, o professor Valmir também trabalhou comigo nessa disciplina bastante, e nós oferecemos uma disciplina chamada Tecnologia de Informação e Comunicação em Saúde para os 2 mestrados da UPE. Eu tive uma doutoranda que teve a sua tese aprovada. Nós participamos das reuniões do Pleno da Faculdade de Ciências Médicas, inclusive com palestras nessa reunião, mostrando a importância dessa área, e também no Núcleo de Desenvolvimento do docente, né, o núcleo docente estruturante da Faculdade de Ciências Médicas, nós trabalhamos também nisso. Como eu disse, nós demos várias palestras sobre saúde digital. Um aspecto extremamente importante foi a questão da graduação de medicina, né? Aquela ideia, nós estamos no nosso período, 8º período, em que nós atuamos e nós influenciamos, e foi muito bom o acolhimento que foi oferecido para os novos estudantes que estão chegando. Agora, né, pós-pandemia. Então, nós fizemos um acolhimento adequado, e hoje mesmo o professor da psiquiatria terminou o primeiro bloco e disse que o resultado foi muito bom. Eu fiquei muito contente, até parabenizei ele. Nós continuamos durante a pandemia, dando toda a orientação de graduação, que eu tenho estudantes de graduação, e também de pós-graduação. O nosso grupo de pesquisa não parou, ele atuando. Lógico que a gente teve que fazer adequações de horário, mas eu participo pelo menos desses 3 grupos aí, o grupo de pesquisa da hematologia, que eu lidero, o de informática e saúde, e o grupo gente da Federal. Nós conseguimos, durante esse período aí também, trabalhar projetos, 6 projetos foram enviados, alguns já foram aprovados com bolsa, por exemplo, 2 de bolsa nós já temos, e sem falar de treinamentos, que foram a nossa equipe, o Luciano, o Jurandir, a própria
Aparecida, que começou, mas ela já está treinando em uma certa área, e vocês vão ver isso já já. Até mesmo gravações, foram feitas inúmeras gravações, a gente só tem que processar esse trabalho, e além do grupo de trabalho, tem grupo de trabalho, nós atuamos durante essa pandemia. Então, houve uma articulação com os setores acadêmicos. No próximo slide, ele traz um pouco agora essa questão de o que ficou disponível efetivamente, né? Se vocês olharem o nosso portal aí com cuidado, vocês vão ver algumas coisas interessantes que nós colocamos, eu acredito, que foram importantes, inclusive com essa articulação com o próprio complexo hospitalar e com as unidades. Por exemplo, tem um item lá chamado Fatos e Mitos, em que a gente traz o material da Organização Mundial da Saúde, e esse material é, digamos assim, disponibilizado para nós termos uma... Esse aqui é o meu controle do tempo. E nós colocamos isso aí. A segurança digital, você vai encontrar material sobre segurança digital. Nós trabalhamos as POPs, os procedimentos operacionais padrões nossos. A agenda está atualizada, então vocês vão encontrar o que está ocorrendo essa semana no NUTS, está lá. Teve um trabalho muito interessante da RUT, que foi com a atualização sobre a Covid-19. E todo esse material tem link nosso indicando onde você vai acessar e você pode assistir absolutamente tudo. O complexo hospitalar foi fundamental nessa área da segurança, da vigilância. Os dados eram coletados da vigilância, passados para a professora Paula, através do complexo hospitalar, e elas passavam para a gente e a gente publicava esse material. Além de normatização e também alguns textos e monitoramento, o monitoramento que foi feito durante todo esse período, e até mesmo alguns vídeos que foram apresentados, né? O próximo slide, eu já estou concluindo, é uma intervenção que o NUTS, como um todo, está executando e, ao mesmo tempo, se preparando. Que são as teleconsultas. O primeiro que começou, e vocês estão vendo a data ali, logo em junho, foi o PROCAP. O PROCAP está avançado, eu não tenho os dados agora no momento, o professor Valmir pode até complementar isso, mas eu vou trazer um pouco da experiência aqui do Oswaldo Cruz. Então, o PROCAP começou em junho. Nós começamos um pouquinho depois, como vocês estão vendo aí, essa questão do nosso planejamento, trabalhando um pouco melhor esse planejamento, que isso é importantíssimo. Nós trabalhamos também o treinamento da equipe, né? Teve o treinamento geral da nossa equipe, da médica, tudo isso. Depois tem um profissional que é muito importante, que é dar o apoio ao médico na teleconsulta, que se chama facilitador, e também foi treinado isso, quer dizer, você verem que é um processo, e nós temos aí todo esse histórico daí, dessa nossa, até nós começarmos na primeira teleconsulta, que foi um paciente só, um paciente. E as teleconsultas são por semana. Vocês estão vendo aí? Nós temos 4 semanas. Praticamente nós completamos um mês. A nossa experiência é de um mês, é muito recente. Mas eu faço questão de trazer para mostrar que é viável e é possível, certo? Então, na segunda semana, tivemos 3 pacientes, na segunda outra, 2, agora depois 4, depois 7, depois 8. E vocês já estão aí com um balanço em que nós temos aí esse trabalho da teleoncologia, né, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, e que em um mês, de 87, nós conseguimos 25. 87 era o que estava disponível, que, digamos assim, mas lógico, teve uma série de dificuldades, a gente vai comentar aqui. Era um período da tarde, uma vez por semana só, de 2 às praticamente 5 horas da tarde, mas nós já temos alguns dados. Por exemplo, a duração média para o paciente dessas consultas foi de 21 minutos. E isso é fundamental, o paciente está longe, no interior, ou até mesmo na cidade, para ter acesso, o paciente oncológico. E, lógico, nós tivemos alguns problemas, mas pelo menos 1/3 desses pacientes foi atendido. Nós tivemos em torno de 49%, nós tivemos 49% cujo cadastro estava desatualizado. Isso é interessantíssimo, porque são indicadores que podem ajudar a gestão a melhorar, certo? Nós temos 29% que fizeram consulta, praticamente 1/3, como eu disse. 18% tem essa questão da identidade digital, né, o letramento digital, e não foi possível. E, infelizmente, nós tivemos 3,5% dos pacientes que foram a óbito antes de poder se beneficiar desse processo. Eu acho que eu tenho a impressão que esse é o penúltimo slide. Eu quero lembrar, então, que essa figura eu gosto dela, porque ela traz um pouco esse ecossistema universitário,
Quer dizer, eu sou um entusiasta disso, eu acho muito rico esse nosso cenário, né, da universidade, porque a gente faz serviços, né? A gente, e no caso nosso da saúde, tem assistência como um foco muito grande. Nós fazemos ensino em diferentes níveis, nós fazemos pesquisa de diferentes tipos, nós atuamos na extensão, essa extensão voltada para fora, mas eu acho que eu tenho um olhar que eu acho que essa extensão deve ser muito voltada para dentro também da própria universidade. Quer dizer, a universidade se olhar, e nós fizemos um evento recente, que foi o pré-simpósio sobre saúde digital, e que isso ficou bastante claro, a importância da UPE se conhecer, a UPE conhecer a UPE. E esse é um papel também nosso. E, lógico, a gestão, né, como vocês viram, e não podemos esquecer a inovação, porque faz parte, né? Faz parte desse processo universitário. Nós temos que estar na ponta do sistema, a verdade é essa. E a inovação é fundamental. Então, eu concluo aqui essa breve conversa com vocês, trazendo um pouco essa frase aí do Zé Saramago, né, o Prêmio Nobel de Literatura em 88, e que ele diz o seguinte: nós sabemos cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, vamos sabendo cada vez melhor a importância daquilo que não sabemos. Obrigado. Obrigado, professor Raul, pelas palavras, principalmente essa no final, que deixa bem claro isso, né? E toda essa forma como você trouxe desse roteiro, né, do que a gente, como a gente deve descrever a nossa história, né, nesse mundo da tecnologia e da saúde, né? Claro que você tem uma experiência enorme nessa área, a professora Claudinale também tramita nessa área. Daria pouco tempo para a gente aqui estar explanando, né, detalhes ou o quanto isso tem o seu valor realmente intrínseco. Agora, eu publiquei algumas, no bate-papo público, algumas perguntas, né, que a gente já conhece, já sabe que são questões que a gente já discute há algum tempo dentro do grupo Pesquisa em Farmácia e Saúde e em outras ocasiões, e que eu sei que tem muito a ver com o que você estaria nos trazendo hoje, né? E aí você pode escolher uma das das perguntas e em função do nosso tempo, né? Porque talvez responder as 3 perguntas nós não tenhamos condições de fazê-lo. E a professora Cláudia também fica à vontade se quiser compartilhar alguma delas. Se quiser comentar logo, Claudinale, porque eu faço geral, se for o caso. Não, professor, pode falar, pode ser o senhor mesmo. Eu acho que uma das questões que estão aqui é essa questão do letramento digital, né, e informacional. Também associando a inovação e empreendedorismo, e um aspecto final da pergunta, que é muito importante, é o espírito crítico. Então, Valmir, eu acho que é muito feliz essa sua pergunta nesse sentido. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, e a pergunta é, como é que nós vamos lidar com essas questões com os egressos de graduação? Eu não tenho dúvida que isso é uma abordagem que tem que ser feita. Aliás, está sendo feita. Agora, ela precisa ter uma escalabilidade maior, no nosso caso, especificamente na área da medicina. De vocês, a escalabilidade já foi alcançada. Nós temos que dar uma escalabilidade maior. E outra coisa, nós temos que, talvez, qualificar melhor e nós temos que apresentar melhor. Eu acho que é isso. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma. Aliás, eu nunca tive essa dúvida. É tal que eu procuro me formar. Eu procuro meu letramento digital, entendeu? Eu procuro meu letramento digital por conta disso, aperfeiçoar, estou fazendo várias coisas nesse sentido. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é fundamental. Não é só saber mexer, não. Tem outras coisas, como nós trouxemos aqui. Tem ética digital, tem uma série de outras coisas que tem que ser vistas. Eu concordo plenamente. E, sobretudo, essa última palavrinha da sua questão, que é muito rica, que é o espírito crítico. Porque é isso que faz a universidade, certo? É isso que vai fazer, é esse espírito crítico que é fundamental. E, por outro lado, quer dizer, como é que a gente pode incentivar essa capacitação de docentes na área, né? Para que eles sejam agentes indutores no uso da saúde digital com segurança e respeito indispensáveis aos princípios éticos. Eu acho, você veja como são coisas curiosas. Na Faculdade de Ciências Médicas agora, tem um projeto chamado Adote um Professor.
Nós temos estudantes que estão trabalhando com o professor. Mas é uma coisa muito... E isso é muito... tinha visto isso na Finlândia, eles fizeram isso com nível primário, nível primário. Os estudantes ensinando os professores. Eu acho que sim, nós podemos fazer isso, essa cooperação. Nós temos muito que ensinar, mas temos muito que aprender também e vice-versa. Eu acho que aquela ideia do processo ensino-aprendizagem agora ficou mais claro. Essa palavrinha que... Tem uma portuguesa que usa, eu gosto muito do que ela usa. Ela diz assim, ela chama a palavra assim, ensinagem-aprendizagem. Eu gosto. Entendeu? Eu gostei dessa. Ela faz ensinagem-aprendizagem. Eu acho que é muito isso. Eu, inclusive, estou procurando até usar esse termo lá de Portugal. O que você está fazendo? Estou fazendo ensinagem-aprendizagem. Entendeu? Fica um pouco redundante, mas é para forçar isso. Então, eu acho que isso é muito rico também nesse aspecto. E a terceira questão que está infelizmente, a gente não vai ter tempo para essa... Não, é só ter assistência. Mas já está nos cortando aí. Sem dúvida, tranquilo. E o outro é a assistência, que eu acho que também ficou evidente aí, essa pandemia. E o exemplo que nós estamos dando aí, o PROCAP já começou, você pode até dizer os números, Valmir, que tem, nós já estamos com esses números aí, e quem vai ser o próximo? Vai ser o CISAM. E daqui, esse ano, a gente está os 3 núcleos fazendo teleassistência, eu não tenho dúvida. E é isso que a gente tem que fazer, realmente. Eu acho que está muito bom. Eu espero excelente, né, gente? Excelente. Agradecer essa mesa,